Sejam muito bem-vindos ao Gestão no Eixo com Yuri Azevedo, o podcast que conecta pessoas, ideias, histórias que transformam o mercado condominial e a vida além dele. Hoje teremos um episódio diferente, mais humano, mais profundo e mais verdadeiro. Vamos falar sobre identidade, autenticidade, espiritualidade, imagem e caráter. Porque existe uma pergunta que talvez seja uma das mais difíceis da vida. Quem é você quando ninguém está vendo? E hoje recebo aqui duas mulheres do mercado condominial que transmitem presença, comunicação e autenticidade em suas trajetórias. A primeira convidada, Vanessa Muniz, que transmite leveza, posicionamento em uma comunicação muito comunicada à essência pessoal e construção de sua imagem com naturalidade. Vanessa, seja muito bem-vinda ao programa, muito obrigado por estar aqui. Yuri, eu me sinto muito feliz, emocionada, inclusive, com as suas palavras. Obrigada por todos esses adjetivos que você acabou de trazer a mim. Para mim, verdadeiramente, é uma alegria estar aqui, principalmente porque eu admiro muito desde o dia que eu o conheci. E participar do seu programa, além de ser, para mim, uma honra, é também uma forma muito bacana de poder trazer um pouquinho daquilo que eu penso, sinto e pratico, nos condomínios que eu faço gestão. Então eu quero te agradecer e agradecer principalmente, Yuri, por você ter convidado uma outra mulher incrível, maravilhosa, que nós 2 admiramos A gente muito. conheceu juntos praticamente, né, presencialmente. Exatamente. E você me apresentou para ela aquele dia, é verdade, Exatamente. E né. mais que isso, Sim, nós já fizemos esse triângulo eu já era amoroso fã já era antes. fã digitalmente, né, aí cheguei um dia É, no evento que assim: "Não, nós nos conhecemos e ela está aqui hoje". exato. E olha, esse triângulo amoroso está se repetindo hoje, porque eu já tive a honra de recebê-los no Meu Opinião Sem Muros, Verdade, e agora a juntos, gente só trocou a cadeira. Que alegria, obrigada. eu e você. E o nome dela é Sheila Militão. Uau. Sheila, muito obrigado por estar aqui hoje, da presença no programa. Seja muito bem-vinda. Yuri, cara, eu amo tudo isso, né, estar do lado de vocês, essa energia boa, a gente falar do que a gente gosta, o que eu gosto de tudo isso é que somos nós aqui. É isso. Não tem nenhum personagem, não tem nenhum artista, não estamos aqui para agradar ninguém, e nós somos desse jeito, natural, e eu fico feliz de você ter me chamado no seu programa, eu fiquei muito emocionada no dia que assisti: "Sheila, eu quero fazer um podcast com você". E assim, e ainda mais para fugir um pouco dessa parte condominial e ir para o lado mais humano, mas quem somos nós, né? Quando Deus, né, quando você acha que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, né, e tem toda a espiritualidade que eu amo. E é isso, vai ser show esse programa. Vai. É isso que eu Já quero está sendo. perguntar e desenvolver. Eu quero desenvolver a pergunta sobre espiritualidade e convivência, que eu acho que é uma a mesma coisa em outras palavras, né. Como é que é desenvolver a convivência e o bom relacionamento no condomínio e fora do condomínio e na vida privada quando ninguém está vendo? Quem é você quando que ninguém está vendo? Olha, você sabe que essa reflexão que você nos traz, e ela é muito importante, eu acredito firmemente que você que está em casa também deva refletir a respeito disso. Primeiro, eu entendo que nós somos as mesmas pessoas, dentro e fora dos muros, dentro e fora de casa. O que a gente tem são papéis diferentes nos ambientes que a gente resolveu estar. Então veja, eu sou a Vanessa, em qualquer lugar que eu esteja, o meu templo, falando um pouco de espiritualidade, é aonde eu estiver, então eu tenho que trazer a minha essência em qualquer ambiente que eu resolva participar. Eu sou a Vanessa filha, começo por aí, sim, sou a Vanessa filha, eu sou a Vanessa esposa, eu sou a Vanessa mãe, eu sou a Vanessa amiga, a Vanessa síndica, a Vanessa advogada, a Vanessa mentora, a Vanessa o que eu quiser ser. Um povo. É um povo, justamente. Somos um povo, Sim. somos um povo. Uma cabeça, um coração e todos os braços que estão aí para fazer o que a gente precisa fazer. Agora veja, o que eu não o que eu percebo é que as pessoas querem se dissociar dos seus papéis
e serem personagens, como bem você colocou Uhum. no início da sua fala, nos ambientes que elas resolveram estar. Eu não posso ser uma personagem. Eu tenho que ser a Vanessa, a minha essência, a forma, meu caráter, como eu gosto de agir, pensar e falar, em todos os lugares que eu resolvo participar deste grande ecossistema, que no caso aqui do seu programa, os condomínios. Mas esses papéis, eles não vão serem dissociados da minha essência, do meu caráter, dos meus princípios e valores. Não dá para a gente fazer isso. O que dá para ser feito é se adaptar a estes ambientes, as filosofias, sejam religiosas, sejam familiares, sejam culturais, sociais, e a dos DNAs de cada um dos condomínios que a gente decidiu fazer gestão. Quando eu faço umas reflexões dizendo assim: "Olha, Yuri, eu sei o que você fez no verão passado. Sheila, eu sei o que você fez no verão passado". Porque a verdade é que nada fica escondido. E principalmente no mercado condominial, onde muitas pessoas acabam querendo se sobressair com fofocas, com ruídos, com questões que, a bem da verdade, não têm qualquer valor para a evolução humana, mas que são seres ainda com pouca evolução e que, obviamente, precisam de assuntos rasos para se sobressaírem em alguma demanda. Ok, isso aí é uma questão de caráter, é uma questão, talvez, de inconsciência, porque a pessoa consciente ela não vai fazer esse tipo de situação. Aconteceu algo muito interessante, por exemplo, nós antes de começarmos a gravar, eu cheguei pra Sheila e falei assim: "E aí, Sheila, não tá namorando fulano?" Ela disse: "Eu não". Aí eu disse: "Ah, porque me disseram que tava, eu até achei estranho". Aí ela disse: "Não, não, olha a fofoca". Exato. Eu preferi fazer a pergunta diretamente a ela pra tirar uma dúvida da qual eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Poderia falar assim: "Olha, fulano, você tá sabendo de não sei o quê, não Mas sei o você está quê?" falando, você está afirmando, você não está Você perguntando. tá sabendo não sei o Existe quê? uma diferença de você perguntar e fofocar. Qual a Exato. diferença de comunicar e, assim, que tem um termo pejorativo em fofocar, né, é falar mal, mas Não, mas é falar, então, mas ou olha, não falar, que é um métier, tá na por mesa que também. nós temos 2 Exato. ouvidos e uma boca? Para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, escutar mais e falar menos. O menos é mais. Você falou assim, Você acha que quando a gente ama, a gente cuida, a gente não tem que perguntar, né, veja, eu tenho que falar perguntar diretamente sim, para a pessoa envolvida. Não Isso. perguntar para ciclano, beltrano, fulano, não. A gente tem que perguntar como que algo a para a informação, a pessoa. comunicação vem de outro, já vem uma fofoca, já vem informação que a gente não confere, aí É. você tá catalogando, é uma fofoca. Não, mas não bate, não, a gente Então, tem que Aconteceu perguntar, com todo a mundo, gente né. conversa, é ou não é, sim ou não, né, ou não. Então, assim, a questão de a gente tem o relacionamento é conversar, né, se comunicar, é falar dialogar, é com as perguntar, questionar. palavras, Tinha uma frase que eu coloquei nas minhas redes sociais. que é transferir energia em palavras, né, assim. A Isso. palavra tem esse poder, É. realmente é uma palavra afirmativa ou a energia ela vem redonda, E a né? Exato. gente tá falando de fofoca, isso tem muito na área condominial, né. Que mais É o tem. que mais tem. É o maior dos problemas é relacionado à questão de comunicação no condomínio, Porque falam que né. é transparência. Não, não é só transparência. O que que é a fofoca? É a comunicação que não chegou, não bateu? É o famoso telefone sem fio, Exato. né, é o famoso telefone sem fio. Tem uma situação que eu sempre trago que é assim, olha, da persona, a gente tem que ser a mesma coisa em qualquer lugar que a gente está. Agora, a Sheila vem e ela é de um jeito comigo. Uhum. Aí ela vai numa outra roda de amigos, e aí ela fala: "Não, aqui eu vou ser diferente, porque esse público é assim assado". Me soa estranho, me soa estranho. Tem lugares que eu já fui, que a pessoa vinha me cumprimentar: "Oi, Vã!", abraça, beija, mostra toda aquela energia. Aí eu encontrei essa mesma pessoa em outro lugar, que ela fez assim, ó. Aí eu pensei: "Nossa, É a mesma falsiete pessoa, é né. essa, né, que falciana". Aí depois eu pensei: "Por que que ela fez isso?". Vou questioná-la. Mas nem sempre a energia vem radiante, tá Não, falando. veja, porque Não tinha uma existiam intenção. pessoas naquele círculo que ela estava, que não eram muito não gostavam muito de mim, e ela era uma pessoa quando estava comigo, era outra pessoa quando estava com a outra, e aí obviamente nada fica escondido, e aí ela falou: "Ai, que eu estava lá conversando", falei: "Porque você tem 2 caras mesmo". E falei diretamente: "Você não pode ter um comportamento comigo aqui e um comportamento lá.
Ah, você vem me abraçar, no outro você só faz um tchauzinho, sabe aquele beijinho, você ah, ah, fofoqueira falsa, tô fora de gente assim. Então, a gente tem que entender que o nosso telhado é de vidro, o telhado é de vidro, a gente tem que manter esse telhado limpo, de preferência, tem que tomar cuidado com as formas realmente de comunicação, com a transparência que a gente quer realmente tratar as pessoas com quem a gente quer que façam parte do nosso ciclo de amizades, porque se não for desta forma, eu, Sheila, te falo, prefiro não, menos é mais também, e eu tô na fase agora não é mais das facas Tramontina. É bisturi, porque o corte é mais preciso, né. Então, eu falo isso com muita verdade. Eu prefiro ter ao meu lado pessoas que realmente vão agregar algo e agregar no sentido de valores, espiritualidade, conscientização, fazer o bem sem olhar a quem, conjugar o verbo servir da melhor forma, do que efetivamente ter um monte de gente fazendo parte daquele ciclo de amizade falsa, que para mim não vai servir para nada. Que vai servir? Me ajudar o quê? É peso morto. Eu não quero carregar peso morto na minha vida, minhas mochilas já são bastante pesadas. Eu não vou carregar peso morto, não quero âncoras na minha vida, não quero âncoras. E de verdade, quem quiser chegar junto, estarei aqui. Quem não quiser chegar, pelo amor de Deus, nem venha. E aqueles que perceberem e estiverem em cima do muro, caiam fora logo, porque todos os dias, quando eu acordo, falando em espiritualidade mais uma vez, eu sempre falo que os olhos dos inimigos não me enxerguem, porque eu vou continuar passando e que todas as pessoas que não servem, elas saiam antes mesmo saiam do meu caminho antes mesmo de atravessarem ele. Olha, eu tenho uma pergunta para Sheila que, assim, tentar reformular, nesse sentido da espiritualidade, convivência e relacionamento. Como que a Vanessa falou em função de personas, né, que nós somos uma pessoa de um jeito, pessoas de outro jeito, nós temos papéis, funções, mas criar espiritualidade no rito condominial existe, enfim, processo de gestão que chama, gestão condominial. E vocês duas têm redes sociais abertas que posso profissionalmente e pessoalmente, né. E pessoalmente, a individualidade, cada um tem uma autenticidade, uma criação, uma formação, uma vontade de achar o melhor relacionamento, e e e para isso a gente tem até rituais que aceleram a fé, a crença, a valorização da mente. Como é que lida isso de uma forma individual? Porque cada um tem uma crença, como é que transportar essa crença, até religiosa, que nem o rito do no na na assembleia, é um rito religioso, mas segue um rito, né. E cada um segue esse caminho espiritual que eu falo, né, de se relacionar, né. Sim, sim. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que a religiosidade ela mata. Então, o ser religioso, sabe aquele beato que ele vai para a igreja, que é no meu caso, tá, vou falar de mim, eu sou cristã Essa e tudo pergunta é mais. sobre você. Então, e em casa é uma briga, é uma confusão, ele não é aquela pessoa, ela é aquela persona lá na igreja, mas na vida pessoal dele, ele é uma pessoa totalmente diferente, que foge dos princípios. Então eu pego muito nessa questão relacionada a princípio. Então eu não negocio o princípio, isso é fato, é fato. Por exemplo, a questão da bebida, eu bebo um vinho, eu bebo uma cerveja, e eu sou cristã, sou eu sou batizada, eu sirvo na igreja, eu tenho toda uma questão. A palavra de Deus diz que eu não posso me embriagar, ninguém falou que eu não posso beber um vinho, não posso tomar um uísque, não posso tomar uma cerveja, eu tenho que tomar cuidado para eu não perder meu sentido. Que o embriagar pode ser também numa comida, pode ser numa sessão espiritual, onde você toma alguma coisa Fazer um e trabalho, pode ser então, exatamente. Então o embriagar fica muito forçado na questão voltada ao ao tóxico, alcoolismo. ao Exatamente, álcool, que é elemento exato. externo que você põe a droga, né, que não é a droga o álcool, pode ser qualquer coisa Isso. na verdade, Então, né. é o princípio qual é? Eu tenho que estar sóbria, eu tenho que estar fazendo as coisas e tendo a noção do que eu estou fazendo, né, e ser eu. Então, a minha rede social ela cresce, porque eu sou a Sheila aqui com vocês, É. a mesma na minha casa, mas eu tenho a postura de mãe, no sentido de mais posicionada, e eu também sou posicionada no meu trabalho, eu sou posicionada nos condomínios, então mas a gente vai gerenciando isso, mas eu continuo sendo a mesma. Então tem gente que ou a pessoa gosta de mim ou ela odeia, porque eu não consigo ser a toda quietinha: "Então, pois não".
Não, vocês viram como que eu cheguei aqui, na hora Sim. que eu vi a Vanessa. Uma graça, uma graça. Falei, A gente já veio. porque, tipo, é a minha energia, a nossa energia que cativa as pessoas ou as pessoas se afastam. E se aquela pessoa ela não se identificou com a minha energia, eu não tenho por que forçar a barra ou gastar uma energia para agradar ela, para ela gostar de mim. E no condomínio acontece muito isso, né? Um não. Ah, eu não sei nem falar não. Não, tem que falar um não. Talvez você tenha que explicar mais para uma pessoa, olha, não, por causa disso, disso, disso. O outro já vai entender. Então, você, como gestor de condomínio, precisa aprender a ter gestão de pessoas. Então, tem gente que é mais prático, tem gente que eu tenho que repetir. Isso acontece no escritório. Eu tô ensinando duas meninas novas lá e eu sei que eu vou para essa linha. Então, a gente tem que perceber as pessoas. E quando a Vanessa falou das amizades que podem ir embora, eu aprendi. Eu tenho amizades e eu separo cada um na sua gavetinha. Essa eu posso contar meus projetos futuros. Essa daqui eu posso contar meu problema da minha casa, minha intimidade. Essa aqui eu só vou para sair de rolê, vamos curtir, viajar. Então, a gente também na nossa vida precisa classificar as pessoas. Porque você pode estar falando uma intimidade sua que você está achando que a pessoa está torcendo por você e ela vai usar isso lá na frente para te prejudicar. Então, selecionar. Não preciso, eu não quero ver ela. Não, vem comer pizza, eu vou. Mas ela não vai saber o que eu estou fazendo, meus projetos, nada. A gente vai falar do quê? Ela tem filho, a gente tem uma conexão ali, porque a gente se conecta com as pessoas de acordo com o nosso trabalho. Uma coisa, se ela gosta. Verdade. Aí a gente sente mais a vontade de falar. Então, hoje, o que eu vejo de mim relacionado à espiritualidade é isso. Eu consigo ler a pessoa. Isso facilita muito no meu. Falo, vou parar por aqui com essa aqui. Entendeu? É mais ou menos isso. Uma pergunta mais prolixa, assim, como é que você consegue transformar o seu trabalho num templo de devoção? Então, a gente acaba criando algumas rotinas. Tem que pôr rotina. Não adianta eu vou. Não. Se eu tenho que acordar 7 horas e fazer um devocional, ler um devocional, eu vou fazer. Se quarta-feira é o pico da semana e tem culto na minha igreja, eu vou lá me abastecer. Porque é isso que me sustenta no dia a dia. A gente está constantemente sendo atacados. O síndico tá numa rodinha, o seu nome tá ali. E nem sempre é como eu gosto da Vanessa síndica. Não. Infelizmente, verdade. não. Então, os ataques das palavras lançadas, a gente não sabe. Mas a única pessoa que escuta o que a gente não escuta e vê o que a gente não vê é o Senhor. Então, eu quero estar conectada. Para quando eu olhar para o Yuri e falar, tá, o Yuri me chama aqui no podcast, por quê? Só porque meus seguidores subiu? Não, porque o Yuri gosta de mim. É isso. Gosta E mesmo. como é que a gente consegue falar, então, essas palavras, em sentido devocional, para não falar outra palavra religiosa, transformar isso para uma assembleia, né? Vou te falar uma coisa, né? Boa. A gente tem que começar a mudar Um alguns estigma, né? conceitos. Assim, não falar sobre religiosidade que é religioso. Por exemplo, eu não uso muito a questão da religiosidade. Se você pensar no sentido, eu gosto muito das palavras, né? Religião, o que é? Vem do latim, religare, é estar ligado a. Estar ligado ao que você, ao que você achar que deve ser para sua vida. Hoje, eu me considero ecumênica, né? Eu entendo que todas as religiões, quando as pessoas têm o coração bom, têm ali um propósito maior, vão levar ao caminho que é bastante estreito, né? Não são todos que passam, mas aqueles que vão passar, efetivamente, têm um merecimento para isso. Então, eu sou ecumênica e eu prefiro tratar todas as questões que parecem, né, de cunho religioso, como energia. Então, eu trago muita física quântica para minha vida e eu entendo que tudo é uma questão energética. Cada templo, cada caminho vai se adequar a cada filho, a cada irmão, a cada pessoa e tá tudo bem. Eu não posso chegar e falar que a minha religião, o meu templo, o meu credo é melhor do que o outro. A pessoa que faz isso, ela já está efetivamente agindo de forma incongruente. E eu uso muito a palavra congruência. Aquilo que você fala, que você sente, que você pratica, deve estar em comunhão, deve estar justamente alinhado. Então, a pessoa que vai à igreja e de repente sai matando pessoas, não tem nada de alinhamento espiritual aí. A pessoa que vai, né, a um templo
e fica orando, fazendo, acontecendo, depois sai falando mal dos outros, traindo o marido, sabe, e aquelas coisas mais, ela também está sendo de forma incongruente. Veja, cada um faz o que quiser, porque a evolução ela é individual e ela acontece no meio coletivo. Então eu prefiro trabalhar com princípios e valores, filosofias das quais eu comungo, em qualquer um desses templos, em qualquer um desses rótulos que as pessoas gostam de rotular tudo, entender que é tudo uma energia só. Então eu penso em questões de amor, de fé, de servir, de lealdade, generosidade, compaixão, fidelidade. Eu prefiro tratar com valores e trazer isso de forma bastante real para minha vida, do que ficar falando bonito e na prática você não faz nada que seja congruente com aquilo que você tem falado. Então, a fé, ela precisa ser ação, ela precisa ser uma fé viva. Não adianta eu ficar lá lendo a Bíblia, não adianta lá eu ficar lendo cartilhas, isso e aquilo, e na vida real eu sou uma porcaria. Então, eu de verdade, tenho que entender que as energias elas comungam, elas se alinham. Veja, eu gosto do Yuri desde a primeira vez que ele surgiu na minha vida, e ele foi a pessoa que me vendeu o apartamento que eu moro hoje. Olha que incrível. Nunca imaginei que ele fosse, ser o síndico, meu colega de sindicatura. Ele é um excelente auditor, contador. O Yuri é um cara assim, ele é A um gente é colega, é um povo para tudo, inclusive das habilidades dele. Ele gosta de yoga, eu também gosto de yoga. Enfim, ele gosta de física quântica, eu também gosto. Eu nunca imaginei também que você fosse ser a pessoa que eu falo: "Puxa, eu gosto dela", e assim, de graça, de graça. É importante que as pessoas saibam disso. Eu gosto da sua energia, eu gosto da forma como você trata as pessoas, eu gosto da forma como você olha para as pessoas, o seu sorriso largo, o seu sorriso fácil, você se emociona rápido, quando você fala comigo, você fala com verdade. Isso você pode até fingir, pode ter uma personagem atriz, mas a energia ela não vai mentir. Tem incluindo pessoas, por exemplo, que também podem agir como você age, mas que elas chegam a mim, eu olho bem no fundo dos olhos, assim, eu vejo e falo: "Minha Nossa Senhora, como ela está sofrendo". Eu vejo, graças a Deus eu enxergo bem cada vez mais, né, eu falo que eu vou colando graus, né, vou melhorando e evoluindo, que a vida é isso, evolução total. A gente só vai aprender, parar de aprender quando morre e olhe lá, porque é só nessa existência. Então, a energia ela fala antes, não é é isso ou aquilo. É óbvio que tem umas bruxas más, que obviamente podem, de certa forma te induzir ao erro, porque pode acontecer também. Existem síndicas bruxas más, que induzem ao erro de tal forma, que elas começam a entrar na sua vida para querer, por exemplo, minar minha amizade com você, minar minha amizade com o Yuri. Recentemente aconteceu algo recentemente mesmo, aconteceu algo muito sublime, porque eu tinha me afastado de uma síndica do mercado, que era muito minha amiga e sempre gostei muito dela, de forma gratuita. No momento que eu mais precisei, foi ela que me ajudou. E aí veio uma bruxa má, que veio falando: "Nossa, sabe o que fulana fez? Falou assim, assim de você, meteu-lhe o pau, falou um monte de coisa", e aí eu pensei: "Minha Nossa Senhora, que lodo que eu me meti". O que que eu fiz? Ao invés de falar diretamente com ela, eu estava com outras prioridades na minha vida, minha prioridade era a minha saúde, e aí eu preferi me afastar. Eu falei: "Bom, eu vou fazer diferente, ao invés de diretamente falar com ela, eu vou me afastar, e no momento certo, na hora certa, a verdade ela vai aparecer, porque nada fica escondido". E aí eu percebi que essa mesma bruxa má, e é bruxa má mesmo, ela não fez só comigo. Ela fez comigo, ela fez com outras, ciclano, beltrano, porque ela se acha acima do bem e do mal. E é óbvio que eu sei quem ela é, e cada vez que ela vem falar comigo, eu sempre sou muito educada, sorrio, mas efetivamente é o tipo de ser humano evoluído que eu não quero que faça parte do meu ciclo de amizades. Mas a gente tem que enfrentar isso no mercado. Você falou em autenticidade. É o mínimo. Ser autêntico é o mínimo, porque se eu quiser lidar com artistas, eu vou ao teatro. Se eu quiser lidar com artistas, eu vou em qualquer vou ao cinema. Se eu quiser lidar com artistas, eu vou numa roda de artistas que vão lá cantando, que estão ali representando o personagem ou alguma coisa. Então, se eu não puder contar com a autenticidade das pessoas, eu vou contar com o quê? E veja,
Autenticidade não é sinônimo de falta de educação, Uhum. né? Ser sincero não é ser mal educado. As pessoas têm que filtrar, o equilíbrio é o caminho do meio. Mas a gente tem que preservar pelos valores nobres. E essa questão de politicagem no nosso meio, essa questão de tomar lá da cá, tá feio, tá feio. Está horrível. E as pessoas não percebem o quanto elas estão passando vergonha. A vergonha para quem? Para quem enxerga. Porque aí sim eu vejo personagens, eu nem preciso pagar para ir ao teatro. Eu vejo claramente o que está acontecendo a olho nu. Então, a gente precisa filtrar, a gente precisa continuar a ser quem somos, quem resolvemos ser. Eu sou uma aprendiz, eu estou aprendendo todos os dias. Eu não tenho todas as respostas, mas pelo menos eu procuro fazer aquilo que o meu coração diz que é o correto, ou aquilo que os princípios e valores dizem que é o correto, aquilo que a própria espiritualidade, isso sem falar em qualquer tipo de religião, Uhum. ou de credo, ou de seita, qualquer coisa, cada um traz de melhor, então a gente tem que absorver o que é de melhor e trazer para nossa vida, e errando e aprendendo, porque a gente vai errar e a gente vai poder consertar. A questão é, nós não estamos de férias, o tempo está passando e muito rápido, e eu não posso, ser o que o outro quer que eu seja. Eu tenho que ser feliz na minha essência, o tempo é meu, quem carrega esse tempo sou eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Agora é óbvio, não vou agradar a todos e está tudo bem, até mesmo porque aquele que tentou agradar de certa forma, ele morreu crucificado. E será que de verdade ele tentou agradar mesmo? Ou ele fez a parte dele, cumpriu o papel dele e acabou? É sobre isso, entende? Então a gente tem que tentar ter, mestres, como eu falo, Jesus é meu mestre. Eu tento todos os dias melhorar minha performance, todos os dias tentar melhorar alguma coisa, tentar, sabe, ser um ser humano melhor. E a gente tem essa oportunidade enquanto a gente respira e vive, né, então é sobre isso, E e melhorar a performance aí, que a gente fala para falar bonito, gestão condominial, a performance de gestão condominial, e você também falou transformar a energia em palavras, né, então qualquer tipo de profissão, você tem que falar, né, então o robô não fala ainda ou repete, enfim, ou não desenvolve uma inteligência. E existem profissões que falam melhor, performam melhor na comunicação. Vou perguntar para a Sheila, que é minha colega contadora, né, e eu falo isso muito pra Vanessa, que é assim, o contador, ele não estudou para saber falar e saber vender, né. O contador fica no Excel ali, né, quietinho, analisando, mas tem uma energia lá, né. Sim. Sheila, como é que transformar então energia em palavras? Ó, pra mim eu tenho facilidade, viu, o Yuri. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre, sempre, sempre falava muito, mas eu tinha medo de estar perto de um monte de gente. Então foi uma barreira que eu tive que quebrar, principalmente na assembleia. E eu aprendi tudo é treinável, tá. A questão da comunicação é treinável, a questão de você palestrar é treinável, a questão de você ter a ordem do começo, meio e fim, tudo isso é treinável. Então, vender, por exemplo, o contador ele sabe vender sim, Yuri. Não é porque ele fica atrás do Excel que eu fico atrás do Excel também. Eu tenho meu trabalho operacional lá na Melo. Eu não sou mais contadora, não atuo, mas todo mundo vende. Todo mundo. É uma técnica de saber vender. Também aprendi. Fazer um vídeo. Eu também aprendi. Meu, falar numa tela e sorrindo como se fosse. "Oi", tudo. Gente, isso daí era para mim um tormento, né? E hoje, tipo, eu saio da reunião, já tô com vontade de falar: "Gente, olha, vou compartilhar isso, para o pessoal ver que não acontece só com ele, com a". A gente vê teus vídeos, é Então, lógico. porque é maravilhoso. treinável, é treinável. O começo, claro, né, você que tá nessa fase aí de querer ir pra rede social, comece, comece. O primeiro vai ficar ruim, o outro vai ficar um pouquinho melhor, mas ainda tá ruim, o outro mais um pouquinho ainda tá ruim, né, então tem que treinar. Então eu vejo essa questão voltada aí ao contador que não sabe vender, eu vejo como um mito, porque um monte de coisa que eu não sabia, Yuri, eu aprendi, cara. Aprendi, assim, sofrendo. Hoje a gente tem mentores. Olha aqui a Vanessa, que é uma mentora, né, que vai encurtar o seu tempo. Então as cagadas que ela fez lá e sofreu, ela já vai falar: "Não vai por esse caminho, porque". Então hoje tem essa facilidade. Então, assim, eu fico indignada de ver tantas pessoas que têm um potencial, mas não tá
não aprendeu, não foi buscar conhecimento, não foi buscar ajuda, tá lá estagnado. É como se você tá vivo, então há esperança, cara. Ah, mas eu tenho 50 e pouco. Daí? E daí? E daí? Então vai aprender, vai encurtar. Você precisa só dar uma acelerada, porque a intensidade ela distorce o tempo. Então eu vou fazer mais, mais, mais. Logo, logo eu tô, né? Que nem aprender inglês. Se eu for fazer uma escola, estudar 2 vezes por semana, eu vou ter um tempo para aprender. Se eu for morar fora, eu vou aprender mais rápido. Então, é isso que as pessoas precisam saber, que elas precisam evoluir. E parar um pouco desse vitimismo. Sim, tem muito síndico vítima, ai, não sei o quê. Gente, não deu esse condomínio, vai ver outro. Aí você vai exercitar a sua espiritualidade. A fé. Ai, mas eu tenho conta para pagar, perdi o contrato meu. Para com isso, você não acredita que Deus vai te preparar algo melhor para você, um negócio melhor, um condomínio que vai te consumir menos. Ou lá na frente, tudo isso gira, gira, você está nesse condomínio de novo, porque entenderam que, nossa, eu perdi um profissional. Então, aí entra a espiritualidade. Entra, você crer, entendeu? Eu tomei muitas decisões na minha vida sem, tipo, zero e vou para cima, crendo. Então, o fato de eu ser, né, eu tenho uma história, eu virei cristã porque eu fui curada de uma depressão. Para quem tomava 14 comprimidos por dia de tarja preta, eu era um zumbi. E Jesus me curou no final de semana. Isso é um testemunho meu, é algo que aconteceu comigo. Então, hoje eu não consigo ver uma pessoa chorando porque eu fui curada. Eu fui curada, eu tive problemas financeiros, a minha casa estava sendo levada embora pelo banco, tantas coisas. Aí vem o divórcio, que é um outro problema, sabe? As crianças que tinham 10 anos. Então, imagina. Mas tudo isso hoje eu vejo que eu sim, eu precisava passar. Para eu ter esse resultado que eu tenho hoje, eu tenho que passar pelo processo. Não dá para você chegar lá no seu resultado dizendo: "Ah, eu quero ser a gigante lá na frente", mas você vai ter que passar, passar. Aí como é que você vai passar? Resmungando, falando mal do outro, querendo ser amiguinho de um cara influente da área condominial, porque ele vai me dar condomínios? Ah, é porque ele vai me levar para o palco? Que merda é essa, Vai te gente? dar Que nada, vai valor que te você cobrar tá um indo preço. buscar isso? Você só quer o quê? Um suga-suga no Yuri, na Vanessa? Ah, a Vanessa é estrelinha, foi pra SBT, ai, quê? Pera, gente. Hoje ela, né, ela tem essa espiritualidade bem aflorada, então ela já vai sacar logo que a pessoa quer sugar ela. Hoje, na área condominial, é assim. O desclassificado quer se encostar em alguém que está aparecendo no mercado para tirar alguma vantagem, né. Então, assim, eu tô há 3 anos, 4 eu acho, na rede social, então eu sou muito nova. E eu perdi aí um período, infelizmente, né, de rede social mesmo, porque eu ficava ouvindo informação de uma pessoa que eu achava que era do meio, que conhecia tudo, que era tal, e não era um desclassificado. É, isso é ruim. Tá cheio Entendeu? desse. E aí a minha cegueira hoje, eu me condeno, juro. Não se condene não, hein. Eu falo assim: "Gente, como eu não enxerguei um negócio desse? Como?" A gente não enxerga mesmo. É Você não tem que se loucura. culpar não, foi livramento, mas foi aprendizado, porque a gente Foi. pode ajudar outros. Mas hoje eu vejo isso, eu tinha que passar por É. esse processo. Sim. E eu consigo já perceber de longe aquele perfil pelo qual eu estava ali. Falei: "Meu, não", isso daí eu já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, tô fora, tô fora. É peso morto. Então nós que somos mulheres, eu que sou solteira, né, eh, eu fico selecionando muito, até quem vai se aproximar de mim. Eu tenho meus filhos, eu não posso colocar qualquer pessoa dentro da minha casa, entendeu? Eu tenho princípios, eu sirvo na igreja, será que essa pessoa vai comigo? Ou ela vai me tirar de lá? Porque as pessoas, infelizmente, você fica andando muito com uma pessoa, essa pessoa ela vai te influenciar. Se ela for um mau caráter, uma pessoa do mal, sem perceber, sem perceber. É assim, é surreal. Eu morava em Guarulhos. Os amigos dos meus filhos em Guarulhos estão num caminho. Hoje eu moro em Alphaville, meus filhos estão da mesma idade, estudavam junto, Vanessa, na mesma escola. E você vê como que você está próximo de algumas pessoas, isso vai te influenciar, Aí influencia. tanto para o fracasso quanto para o sucesso. Então, hoje eu vejo, né, ambientes, pessoas, os coaches falam tudo isso, essa galera aí, mas eles estão certos, porque eu vivi isso. Ambiente, a mesma coisa. Morava em Guarulhos.
Hoje eu estou em outro ambiente. Eu vejo coisas que se Deus permite eu ver isso, é porque ele permite que eu tenha isso para mim. Então eu já recebo. Eu recebo e já agradeço. Nossa, eu já tenho, essa Ferrari já é minha. Não é um Creta ainda, mas essa Ferrari já é minha. Eu É já isso. recebo. Então a espiritualidade é isso, Yuri. Hoje a gente pode estar lá em cima, a gente vai estar amanhã lá embaixo, porque a palavra de Deus, ela diz que a gente vai ter aflição. Não é porque eu sou crente que eu não vou ter problema, ou não é porque, né, a Vanessa também tem a religião dela, ela vai e você tem a sua. Desafios vêm justamente para nos fortalecer. É sobre isso. Então, é bom vir, claro que bom vir eu me sinto uma mulher vitoriosa, muito mais madura, muito mais forte. Você acha que eu fico ligando com os emojis de cocô que aparece lá no grupo de morador, que põe lá uns cocôzinhos? Eu tô também pra ele, igualzinho, sabe? Não me atinge. Por quê? Eu sei quem eu sou. É isso. Mas não vamos falar de identidade? Você sabe quem você é, cara. O Zé Ruela falou alguma coisa, nem liga, passa batido. Vanessa já nem ela é craque nisso, né, ela não tá nem ligando mesmo. Ah, não é mesmo. Então, é sobre isso, é sobre isso. É isso. O que as pessoas pensam sobre nós não me define. Ah, Vanessa, não sabe nada da minha vida, não sabe o que eu passei, não sabe minha história. Eu sei a minha história, eu sei os perrengues, os desafios, eu sei sobre tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que efetivamente me faz feliz. Minha vida hoje tem significado, tem propósito, eu sei o legado que eu quero deixar. Então, lembra o achismo? É o axiologista, né? O axiologista se formou no Facebook, se pós-graduou no Instagram, se acha PhD no LinkedIn e, obviamente, quer cagar regra. Então, a gente vai ligar pra gente assim? Não. E assim, tem uma outra coisa que eu sempre tenho colocado. Como é que a gente vai aceitar conselho de quem nunca fez nada na vida? De quem nunca desenvolveu nada? Ou daqueles que falam, ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que maravilhoso. E agora você faz o quê? Você continua tentando influenciar pessoas de forma negativa. Então tem muito paquito de auditório, muita paquita de auditório, muito, sabe, personagem que quer ficar ludibriando a gente, porque o que tira a gente do caminho da evolução é a alienação, né. Tem um livro do Napoleão Hill, que eu recomendo a todos, quem não leu, recomendo a leitura, que é Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito antigo e que efetivamente ele é muito atual. A única questão que o diabo conta no livro, que não existe é o celular, porque todo o resto ele fala exatamente como é que o diabo quer alienar as pessoas. E olha, através dos vícios, através da fofoca, através de pensamentos ruidosos, através da baixa autoestima, através, por exemplo, de pessoas que começam a viver do passado e aí tem a depressão, ou da ansiedade exacerbada, que é o excesso de futuro, coisa que ainda não existe. Quando a gente começa a pensar que a gente só tem o dia de hoje, que a verdade é essa, só tem o dia de hoje e a melhor hora é agora. E que amanhã pode não acontecer e está tudo bem. O presente é o presente. É o isso. presente. Se o presente é um presente, vamos viver essa vida da melhor forma possível. E é óbvio que a gente vai ter que lidar com os alienados, porque também nós, se não cuidarmos, Jesus disse, né, orai e vigiai. Uhum. Às vezes a gente esquece de orar e vigiar, e aí a gente acaba caindo nas ciladas que a vida traz, né? Então, se a gente ora e vigia, a gente está muito mais fácil a não cair nos engodos, enganos e nos problemas que podem aí surgir. Quando a gente se torna muito vulnerável também, é aí que a pessoa do mal vem, entra, penetra, e hoje, principalmente as mulheres, e eu posso falar e acredito que você também vá eh eh eh, confirmar, existem muitos homens que acreditam firmemente que mulheres mais arrojadas e que se posicionam são mulheres mais perigosas, porque podem tirar o seu cargo, podem querer serem maiores, eles gostam de diminuir. E mulheres também muito muito vulneráveis e fracas, elas estão muito mais suscetíveis a serem enganadas por predadores. E aí eu pergunto, os predadores chegam, os predadores vêm por quê?
porque nós não estamos verdadeiramente blindadas Exato. ou blindados, porque também tem homens que acabam Passa caindo por no isso conto também. no canto da sereia. E eu falo homens e mulheres, porque homens e mulheres são inteiros, ou pelo menos deveriam ser, têm os mesmos recursos e talentos, e isso é tudo dentro, não está fora. Você falou, aquilo é treinável, aquilo é ensinável, porque todos nós temos os mesmos recursos e talentos. Se temos os mesmos recursos e talentos, a gente precisa o quê? Pensar internamente e desenvolver, colocar em prática, né. Quando eu vejo situações falando assim: "Olha, realmente o feminicídio aumentou demais, isso, aquilo, não sei o quê", é uma coisa alarmante, alarmante. E aí eu vejo julgamento de outros homens e mulheres para aquelas vítimas de violência doméstica, que não percebem que aquelas personas, elas estão naquele papel, porque elas não estão enxergando. Uhum. Porque de fato, se elas estivessem enxergando, elas não estariam naquele papel. Então, a gente tem que parar de julgar e acolher. E eu digo sempre nas minhas mentorias: "Olha, quem compara e julga está em estado de sofrimento". Puxa, mas estado de sofrimento? Sim, porque para não olhar para si próprio, a pessoa olha para o outro. E só tem 2 estados na vida, é o estado de sofrimento e o estado de graça. Então dá para escolher rapidamente. Eu quero estar em estado de sofrimento, julgo e comparo. Quero estar em estado de graça, vou viver a minha vida no meio coletivo, mas eu vou fazer a minha lição de casa. Pessoas que efetivamente não querem evoluir, ela vai se preocupar com assuntos rasos, com a vida alheia, vai se meter na vida alheia, vai fazer fofoca, vai fazer um monte de outras coisas. E olha, tá tudo bem, desde que não mexa no meu terreiro, porque felizmente ou infelizmente, eu aprendi a me defender. E eu ainda sou uma leoa com dentes, né. Eu falo que existem pessoas que sempre se mostraram muito fortes, de repente: "Nossa, mas virou um gatinho, blá-blá-blá". Então, eu continuo sendo uma leoa com dentes. Eu não mexo com ninguém, mas não mexa comigo também. O máximo que eu vou fazer é desejar a pessoa 2, 3, 4, 5 vezes mais aquilo que ela está me desejando. E aquilo que eu desejo normalmente pega. Então, graças a Deus por isso eu tomo até cuidado com o que eu profiro, porque eu fico bem preocupada às vezes, porque todas as vezes que eu proferi algo que não foi tão positivo, eita, chegou de forma negativa para a pessoa e chegou mesmo. Então eu pensei: "Puxa, as palavras realmente têm poder". Então até nisso eu tomo cuidado. Tem. Não estou aqui para proferir nada para ninguém, eu estou falando aqui sobre a minha vida, já que efetivamente você abriu a porta para essa grande bruxa que sou, e essa outra grande bruxa que é. E o que é ser bruxo ou bruxa? O que São é ser mulheres bruxo ou e mulheres bruxa? É, o que sábios. é? O que que é? O que que é? São mulheres e homens que no passado eram muito sábios e que efetivamente acabaram sendo mortos, porque aquelas pessoas que vão contra o sistema, que falam as coisas como verdadeiramente deveriam ser ditas, que afrontam ao poder que as Sim. pessoas colocam, embutem na nossa cabeça, inclusive falando que nós não somos capazes, É. não é, que tudo sempre foi assim, vai ser assim, Gabriela. Essas Síndrome de pessoas, elas foram queimadas, queimadas em praças públicas, queimadas vivas, né. E outras formas também, mas o fogo transmuta. Então, bruxos e bruxas, eram pessoas sábias, não se calavam. "Ah, amém, irmão. Ah, então amém também. Uhum. Eu quero discutir". "Não, você não pode discutir". "Ah, discutiu demais? Vai lá e diz que é tudo mentira que você falou". "Ah, não é, então você vai ser queimado". Então, esse tipo de gente que eu me incluo e defendo, é o tipo de pessoa que procura de forma inteligente, questionar o que está errado, não aceitar como manada. O que me entristece hoje, e muito, é a questão do pão e circo. A gente percebe hoje eventos que ficam repetindo assuntos, não trazem absolutamente nada de novo e ficam, trazendo questões, completamente inadvertidas para pessoas inteligentes, que somos todos nós. Atraindo pela comida e bebida. Porque às vezes eu percebo que as pessoas só vão nos eventos para comer e beber. Vanessa, falar em evento, a gente vai ter um evento agora Pois dia é. 20 de maio, lá na Associação Comercial de Santana. E o tema desse evento é condomínio no eixo, comunicação. Ei, Comunicação é falar, ouvir e fofocar, que faz parte, mas é transmitir, trocar energias em palavras. sim, vai ser Então, top, hein, Yuri? vai Sheila, estar lá conta o que você vai falar lá. Faz um Gente do spoilerzinho, ó. céu, o que que eu vou falar lá?
Rapaz, é segredo. Vai ter que chegar lá. Não dá, né? A gente vai dar dicas importantes aí de uma boa comunicação, então é um evento diferente, é um evento que vai ter um conteúdo que você vai virar a sua chavinha, assim, você vai falar: "Caramba, eu não me toquei que era isso, ou era só isso que faltava". Então super recomendo, não é por causa de comida e bebida, vai ter só gente boa, especialista, gente que passou, gente que ainda vive a questão condominial. Porque a gente vê aí nos eventos que as pessoas nem trabalham com condomínio, foi síndico há mais de 10 anos atrás e acha que está podendo levar algum conteúdo para você aí. Então começa a filtrar, né, as coisas que você anda ouvindo, pessoas que você está seguindo e vem aí no nosso evento dia E 20. Sheila, e este evento já fala sobre comunicação em condomínios. Comunicação não é informativos comunicados. E hoje o tema aqui é falar sobre a vida individual. Quem é você quando não é síndica? E eu falo a palavra espiritualidade, que é convivência e relacionamento. Nesse evento a gente fala sobre comunicação. Como é que te usar então a palavra comunicação de uma forma fluida, para falar Olha, as tem uma palavras, questão né? aqui importante. Um dos nossos convidados é o Sim. doutor Diego Bassi, que é um advogado chão de fábrica, É. que não fica falando juridiquês, que não fica latindo no sentido de falar latim, tá, gente? Sabe, querendo trazer dificuldade para um mercado que nem todos são Uhum. advogados. Então eu gosto muito da forma de comunicação que ele traz, justamente por isso. Ele traz a questão de facilidade na comunicação. Ele consegue interpretar decisões judiciais de uma forma que a pessoa, o destinatário que contratou aquele serviço, vai conseguir entender o que está acontecendo. E a gente percebe hoje, né, eu posso falar com bastante propriedade, 22 anos como advogada esse ano, que alguns colegas, eles pecam no formalismo. E se comunicar não é só falar difícil. Se comunicar é falar de tal forma que a pessoa que vai receber, o receptor, vai interpretar e entender. O emissor somos nós, Uhum. devemos falar de forma clara. E ele vai trazer essa situação também do meio jurídico. A Sheila vai falar da parte administrativa, ela é dona de uma administradora de muita competência. Recentemente recebi um feedback de uma síndica falando da Sheila, Olha. que ela não faz somente o papel de ser uma administradora, ela simplesmente ajuda o síndico, principalmente os mais inexperientes, a chegarem onde precisam chegar, que é realmente fazer gestão eficiente de qualidade. Estarei lá também, Yuri Maluco me convidou, É. e eu estarei Eu lá gosto de pessoas para malucas. falar também sobre uma questão importante, que é a blindagem na nossa comunicação. Porque quando a gente comunica algo, ou traz uma mensagem, ou algo que o outro não vai gostar, a gente começa a trazer haters. É. E os haters são bastante perigosos, porque eles têm pelo no coração, né. Então, às vezes, eles falam de forma que às vezes pode magoar, e essa mágoa ela não pode chegar no coração do síndico. Então ele tem que aprender a se blindar, entender que nem tudo que o outro fala, fala sobre ele, às vezes é sobre a gestão e não sobre o síndico, nem tudo é pessoal, isso é bem importante. A reputação, a gente tem sim que pensar na reputação, não é só fazer as coisas e achar que vai ficar por isso mesmo, porque lá na frente, né, em que pese o futuro ainda não exista, a gente sabe que o presente é o que a gente faz, que vai ser o futuro amanhã. Então vamos falar um pouco sobre isso também. Vai ser aonde? Na Associação Comercial de São Paulo, sede Santana, Dia 20 dia 20 de maio, a Isso. partir das 14 horas, horas até 17 até às horas. 17 horas. Vai ter sim alguns comes e bebes, mas é coisa de coffee, cafezinho, não é? E as pessoas de preferência vão ter que, quem quiser ir, que venha realmente com o coração aberto para Uhum. sentar e realmente ouvir nós que estaremos lá de forma voluntária, preservando tudo aquilo que a gente tem de características para o mercado, que é dar às pessoas, porque o princípio da prosperidade é dar e receber, e a gente tem de volta muitas pessoas importantes, importantes somos todos, que voltam com feedbacks incríveis, e a gente pode, até no particular, trazer as considerações para cada um dos casos que surjam. Veja, se comunicar, em que pese a gente já nasça se comunicando através do choro, não é? Não é algo difícil, mas é algo a ser treinado, é algo a ser lapidado, né. Então a gente precisa sim ter essas blindagens, essas coisas, porque senão a gente se perde no caminho, né, Yuri?
Então, eu quero então fazer uma última pergunta para encerrar o programa. Ah, já acabou? Já acabou, é 1 hora Gente, só, abriu né. tudo da minha vida, Yuri. Não, mas essa deixa, né. Adorei. A Ela é será maravilhosa. então dá a Até a parte palavra pra fazer 2. a Essa mulher é incrível, eu tô te falando. então, a Sheila acabou de falar que ela vai tá com um novo projeto agora para desenvolver, que mais ou menos é um programa um formato de um Pode programa falar? Ai, não vai pode, um não pode. spoiler Tá aí. cheio de gente Já estava que combinando Olha, aqui, veja eu quero que só, primeiro a veja Sheila só. desenvolva Espera esse aí, olha eu vou me programa, intrometer. Ai, depois eu quero fazer Como é outro que você vai pedir spoiler pra ela de falar um sobre livro. algo que ainda está Depois eu vou pedir sendo pra Sheila fazer o spoiler de um livro que ela vai lançar, que não vai que alguém lançou. manda uma É. energia ruim. Sim. não, energia sai pra lá. Sheila, Não, como é que fica esse ruim. programa novo você vai fazer? Fala pra gente, encerrando aí, e dê sua palavra final. Então, eu gosto de inovar. Eu acho que o mais do mesmo já tá saturado já. Então tem que inovar. Então, o ano passado eu fiz um evento, que foi um evento inovador do Eleva, eu fiz junto com o Guilherme, que é o meu sócio no Eleva, e foi um treinamento, era apostila, a galera fez lição lá na hora, e tinha muita gente, um ambiente muito gostoso. Eu acho que tudo Conta pra gente o que você vai fazer não, nesse não vou programa. fazer Não não, pode enrola, né? falar, Não, Ai, não Yuri, enrola não, não calma. enrola. Então nesse foi diferente. E esse próximo vai ser, assim, um arraso, porque é algo que já acontece no mercado, e é isso, Yuri. não pode falar, Né, Yuri. mas vai rolar, né. E a Vanessa só vou falar um spoiler. Mas vai ser uma pessoa Vanessa profissional ou vai ser um faz ator? não, vai ser galera de condomínio mesmo que Enten vai estar no evento, é isso. enten E Vanessa, e você Eu tem novidade aí vindo tenho aí, que novidade. tá vindo da cegonha, né, tá Olha, eu chegando um não, negócio quentinho. já Já chegou. chegou, já Já nasceu. chegou, já chegou. Já chegou o meu primeiro livro. Primeiro porque virão outros 5. É Arte de se posicionar no ecossistema condominial, 12 lições estratégicas de posicionamento efetivo. É um livro que eu já venho já estava escrevendo há bastante tempo, consegui concluir agora, e já está na venda, a pré-venda já começou, e vai ser bem legal porque é algo real. É algo que transformou a minha vida, é algo que eu tenho trazido nas minhas mentorias e tem feito uma revolução, na cabeça dos meus mentorados, é algo que eu pratico dentro dos condomínios desses 14 anos que completo agora em junho, nos prédios, diretamente lidando mesmo, sabe, quando a gente fala em advogado raiz, advogado chão de fábrica, condomínio chão de fábrica, É isso. chão de fábrica, mesma coisa. E assim, eu trago reflexões sistêmicas em cada um dos capítulos, justamente porque eu entendo que a gente precisa olhar de fora para dentro, de forma dissociada, para que a gente possa entender de que forma que nós podemos atuar de uma forma verdadeira, criando situações de liderança inspiradora, porque sim, o síndico ele é um líder e ele tem que ser um líder inspirador, não um líder para derrubar pessoas, diminuir pessoas, e tem que inspirar. Quando a gente é inspirado, é algo que eu falo que vem do alto, né, eu sempre falo isso, é algo que vem do alto. Então eu também sou consteladora sistêmica, para quem não sabe, né, então eu trouxe toda a minha vivência dos meus 22 como advogada, 14 como síndica, dando palestras no mercado e ouvindo e enxergando as pessoas de forma verdadeira, olhando no olho, querendo saber como é que elas são, nos trabalhos que eu tenho desenvolvido. Então eu consegui fazer um compilado de tudo isso, essas 12 lições. O livro é dividido por partes, eu faço uma homenagem às mulheres líderes, Olha. trazendo uma história da questão de como começou, e ao final eu também trago, os personagens, só que não são personagens, são as personas que me motivam, né, e a primeira delas eu trago, o Mestre Jesus, né, minha primeira fonte de inspiração, e outras personas mais. Mas assim, eu sou suspeita para falar, porque é um livro que transmite quem eu sou, então vocês vão ler histórias de condomínios, histórias, minhas, reais nos prédios, de outros síndicos que eu atendi ou ajudei de alguma forma, para mostrar a verdade nua e crua do que acontece. Então está sendo maravilhoso. Nossa. Em junho eu vou fazer a noite de autógrafos, vai ser em junho, não vai ser agora em maio, porque realmente agora começou todo o projeto. Uns livros lá pro evento do dia 20? Vai ser se eu já tiver com os exemplares, Ai, com show. certeza,
Aí a gente vai ter a venda dos livros físicos, já começou, inclusive. Acabei de receber a mensagem da editora de que eles vão começar já a fazer os envios. E eu também vou ter o livro na Amazon, tanto físico como o digital. E o do digital já começou pelo Kindle. Então já tem o livro digital para quem não gosta de livros físicos. Eu gosto de ter o também. Para mim é mais. Eu sou daquela sinestésica, gosta de tudo. Também. Então vai ser uma alegria. E obviamente, se eu tiver com os livros, eu levo os livros também. Show. E obrigada de verdade por Obrigado essa a vocês. oportunidade. Eu adorei. Eu também. Eu tava com Olha, expectativa se ter Pode falar. Vou falar que ela é maravilhosa. Essa mulher é inspiradora. Vou falar um pouquinho, posso rapidamente? Eu sou fã, eu sou uma Ela é uma seguidora mulher, seu. Gente, ela é uma mulher, fazer eu chorar. ela é uma mulher inspiradora. Um ano que você faz esse programa, na verdade, vinha Mas ser eu- aqui, mas eu né? tenho que Não, um falar, ano. mas no meu eu não pude falar isso, não deu tempo. Meu Deus. É verdade. Não Então, deu tempo. mais um ano que tá Pois programando essa pois vinda, que a é. Sheila chegou. Pois é, você é uma mulher inspiradora. É verdade. O que mais me conecta em você, fora toda a sua alegria, é a criatividade. Eu vejo você uma mulher criativa. Isso me inspira profundamente. Porque a sua criatividade, ela cria movimentos incríveis para que a minha colega, para que o outro, para que o Yuri, para que todos criemos também este hábito de inovar. Você falou a palavra inovação. Inovar, fazer de novo, fazer novo, reinventar-se. Sempre há uma possibilidade. Você Sim. traz isso na sua essência e isso motiva. Motiva. Eu acompanhei todas as publicações que você fez a respeito de tipos de moradores, isso, aquilo. Os seus vídeos são sempre muito espontâneos, sinceros. E isso me motiva também, porque eu falo, olha, estou no caminho certo. Puxa, que legal. A minha mana, eu falo mana, a minha mana tá indo Nossa. bem. E isso é muito legal, porque veja, para que eu veja que eu estou indo bem, se você está bem, eu estou indo bem. Sim. Se você não está bem, algo em mim também não está. Porque no final é espelho. É espelho. Então a sua felicidade é a minha felicidade. Se eu sei de alguma história que eu vejo que fala, puxa, ela não está bem, eu também não me sinto bem. Você veja, no primeiro momento eu coloquei seu nome nas minhas orações, porque chegou uma rádio fofoca, eu falei, ela não está bem. Eu falei, não, ela tem que estar bem, ela tem que estar bem. Eu não vou ser invasiva, mas vou fazer oração por ela, vou fazer por ela. Porque eu falei, eu quero essa mulher bem. Porque, veja, isso é com todos, tá? Eu sei. Mas, Verdadeiro. mas é sempre a gente tem alguém que a gente tenha mais afinidade. É como filhos. Falar que, não é que não, eu amo diferente os filhos, eu tenho afinidades maiores com um ou com o outro. Com as amizades, a mesma coisa. Você é essa mulher inspiradora e eu quero agradecer por você estar no meu sistema. Estamos no mesmo caminho, com o mesmo propósito. Eu estou muito feliz. Nossa. Faço dela minhas palavras, né? Yuri, que isso, cara. Eu tava só na expectativa aqui, Ouvi né? isso de Eu tô só ouvindo aqui. Assim, de graça. Não pense. Não é. E olha, eu não Nada de cobro graça. pra isso, viu? De graça, não tá puxando meu saco. Não mesmo. Gente, Não, mas eu não tenho nada. Ó, nunca vou te pedir nada, a não ser, olha, se você puder orar por mim, por favor, eu vou adorar. Somente. E olha, cuide da sua vida e seja sempre muito feliz. Eu não deixe ninguém obrigada. fazer mal pra você. Isso já pra mim já é felicidade. Ai, gente, olha, eu só agradeço, porque eu sempre fui uma improvável antes, né? Muito nova, de família que não deu muito apoio, assim, nesse sentido. Meu pai é bastante rígido, e eu vejo as pessoas se identificando. Agora, vindo pra cá, uma mulher de Santa Catarina me ligou e ela falou assim: olha, eu me identifiquei com um vídeo seu. Eu falei, meu, como pode? 60 e Tá poucos. famosinha. E eu falei, gente, é sobre isso. Energia. É sobre isso. Não é dinheiro no mundo que pague isso, você poder tocar em alguém. Olha, o que eu ouvi mudou minha vida. Olha, o que você fez lá me transformou. Não tem prazer. Porque o que Deus quer da gente, né? Os outros falam, O é que servir Deus a quer de Deus. você? Servir a Deus. O que é servir a Deus? Eu não consigo falar, Senhor, vem tomar um copinho de água aqui. Não é isso. Servir a Deus é ajudar pessoas. É isso que ele quer da gente. Ajudar os irmãos. Ajudar. Então, isso é servir a Deus. Então, quando eu estou na igreja lá servindo, eu estou servindo pessoas. Então, isso sobe um aroma suave para o Senhor e ele vai ajustar todas as coisas ao meu favor. Então, é a lei da semeadura. Não tem como eu fazer uma coisa que não vai gerar um impacto para mim lá na frente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o bem, caramba. Eu tenho que fazer o bem. Então, quando eu falo da minha vida, as inspirações, eu sou muito eu. Então, por um momento, eu fui podada
Ah, isso não coloca isso não, porque o sistema não vai ficar mal. E aí parece que as algemas elas se quebraram Ainda bem. e eu tô aqui com vocês sendo chamada nossa, nem sei o que falar. Olha, veja, uma coisa importante. Dane-se esse sistema, dane-se esse sistema que quer clausurar, botar bolinhas nos nossos pés. Por isso que eu falo, quando eu falo assim, sou uma bruxa que voa, são vassouras invisíveis, tá bom? Que pese eu tenho algumas também para lembrar todos os dias que está ali, mas voem, meninas. Voem, homens, voem. Não se aprisionem em gaiolas mentais. É isso. As pessoas querem colocar a gente em gaiolas mentais, em caixinhas que já foram queimadas no lugar das bruxas. Nem existe. É. Então, a inovação é isso. Nós somos obrigados, é obrigação nossa a fazer com que a régua, principalmente voltada à sindicatura, que ela seja uma régua mais elevada. Não dá mais para ter essa fama do síndico ladrão, do síndico que quer mandar mais que os moradores. Boleiro. Não dá mais. E essa é a obrigação nossa, minha, sua, da galera que faz podcast, você com seus programas, livros e tudo mais. Isso é servir as pessoas. Servir. Isso é servir. Então a gente está no caminho. É sobre isso. Olha, esse tema com vocês aqui, me preparei tanto, estudei bastante, mas fluiu mais do que eu gostaria, na verdade. Ai, Você é algo chato de falar só sobre de condomínio, com as técnicas. E eu queria muito mais ouvir a energia de vocês em palavras, que eu achei que foi um show, na verdade. Eu só fiquei só ouvindo aqui. Na verdade, não sou nem apresentador hoje, eu tô aqui de camarote aqui, né? E eu achei um show de bola. Isso que é um show de vida, exatamente. Olha, aqui problema. falando uma coisinha, já que nós quebramos o seu protocolo, você também é um homem incrível. Você é um ser humano maravilhoso, Eu maravilhoso. conseguia falar da minha covinha. Você tem uma covinha que mostra Pronto, na covinha. essência quem você é. Eu já te falei isso outras vezes e eu vou repetir isso até o final das nossas vidas, porque eu disse, vocês são pessoas que eu quero para sempre. Ai, E ele é uma das pessoas que realmente me tocou, porque ele sempre foi muito sério, e ele foi evoluindo, ele foi fazendo, ele foi acontecendo, e tudo que ele está fazendo agora sempre esteve dentro dele. Sempre esteve. O Yuri é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele tem uma generosidade Pronto, vou chorar agora. que não cabe em lugar nenhum. Ele é generoso. Já me fez chorar. Ele é generoso, ele é amigo, ele é a pessoa que realmente é amigo das pessoas, ele se preocupa, ele é a pessoa que quando a pessoa está numa situação difícil, desafiadora, ele aqui dá a mão, fala: "Estou aqui", e ele faz tudo isso de forma velada, escondida, sem ter que ficar aparecendo para as pessoas, e isso me agrada mais ainda. E tem uma outra coisa, ele gosta de aprender, ele tem uma humildade. Quando ele me procurou para dar a mentoria para ele, eu pensei: "Mas você já está pronto?" Ele disse: "Não", eu disse: "Bom, tudo bem, vamos então". E ele teve a humildade de me procurar, de aceitar as minhas broncas, porque eu dou bronca, de aceitar os exercícios, as lições, tudo, porque eu sou bastante rigorosa nas mentorias, e mentoria, gente, é individual, não existe mentoria coletiva, cada um é cada um, né, qualquer coisa que seja mais de uma pessoa é curso, mas aí já não é mentoria. Então ele é um mentorado muito, mas muito, incrível, porque ele não só aprende na teoria, ele coloca em prática já. ai, Isso que eu acho mais maravilhoso. Outro dia eu falei assim para o João Vicente, meu marido, que adora o Yuri, né. Afinal, a gente é muito feliz no apartamento que a gente mora, porque foi por conta do dedinho dele, a energia dele estava ali. E eu falei pra ele assim: "Sabe o que eu mais", soltei assim: "Sabe o que eu mais gosto do Yuri como meu mentorado? É que ele coloca em prática aquilo que eu já dei na teoria. E ele não fica esperando, ele vai lá e faz, ele vai lá e faz, isso é para poucos". Eu sou o síndico operacional, faço. Posso Completamente pôr a mão na faz. massa, né? Ele vai e faz, ele troca o carro com o pneu em movimento, o que é muito difícil, as pessoas têm muito medo, infelizmente, elas ainda têm muito medo, do que pode ser também treinado, modificado, melhorado, mas ele se entrega, ele se joga. Isso é maravilhoso, ele vive a vida. tem um coração ensinado. Yuri. Quando ele falou de você a primeira vez, né, aí eu pensei: "Minha Nossa Senhora, ele consegue", ele tem um feeling pra isso. Ele tem um jeitinho, eu falei assim: "Bom, se ele gosta, eu vou gostar". Aí quando na verdade, reencontrei, mas você já estava numa nova fase, eu também já estava, eu fui lembrar,
procurar fotos antigas e me lembrei que a gente já havia falado antes, não sei o quê, mas eu era uma Vanessa, você era outra, aí a gente veio agora tá mais lapidada, a gente era ainda carvão meio bruto. Era. E agora a gente tá tentando virar diamante, né, então a gente vai tentando. Na luta. E você é essa pessoa. Eu agradeço a Deus pela Eu que sua vida. agradeço, super grato por por essa estarem aqui oportunidade. hoje. Eu tô falo gratidão por É vocês isso, aqui, cara. que eu tô super alegre É pra tão bom caramba. ser amado, não é? Ouvir palavras. A gente Sim, escuta tanta coisa negativa que quando a gente recebe, a gente nem sabe receber. Aceita. A gente não sabe receber, não é? Que doido. verdade. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Olha o nosso Show. triângulo. Ah, Olha o nosso triângulo. show de bola. Gratidão, gente.